Fala galera do Caldeirão! Hoje a gente vai embarcar numa viagem daquelas. Pensa numa lenda que mexe com a imaginação, que faz o coração bater mais forte. Essa é a lenda de Paititi. Já ouviu falar? Paititi seria uma cidade perdida, escondida no coração da selva amazônica, lá no Peru. Mas não é uma cidade qualquer não. Dizem que ela é feita de ouro. É isso mesmo que você ouviu. Prédios, estátuas, ruas. Tudo brilhando com ouro e joias preciosas. É o tipo de história que parece saída de um filme de aventura, daquelas que a gente assiste comendo pipoca e fica grudado na tela do sofá sem piscar. A história de Paititi começou há muito, muito tempo. A lenda conta que os Incas, para proteger seus tesouros dos conquistadores espanhóis, pegaram tudo o que tinham de mais valioso e levaram para esse esconderijo secreto. Eles construíram uma cidade inteira no meio do nada, um lugar impossível de achar. Essa cidade seria a guardiã de uma fortuna incalculável. Imagina só a cena. Um lugar onde o ouro é tão comum quanto pedra. É por isso que, há séculos, essa história fascina todo mundo. Não são só aventureiros, não. São historiadores, arqueólogos e sonhadores de todos os cantos do planeta, todos querendo ser o primeiro a gritar: encontrei! O que faz Paititi ser tão especial é que ela é mais do que só uma pilha de ouro. Ela representa o último grande mistério da América do Sul. É um símbolo de um mundo que se perdeu, uma cultura rica que tentou se proteger de todas as formas. A busca por Paititi é uma busca pelas nossas próprias raízes, por entender um povo que era incrivelmente avançado e poderoso. Cada mapa antigo que aparece, cada relato de um explorador que diz ter chegado perto, só aumenta ainda mais a chama dessa lenda. É uma verdadeira febre do ouro que nunca acaba, uma obsessão que passa de geração para geração, mantendo o sonho vivo. E essa busca não é brincadeira não, minha gente. A selva amazônica é um dos lugares mais perigosos e desafiadores do mundo. É um labirinto verde, cheio de rios traiçoeiros, animais selvagens e um clima que testa os limites de qualquer ser humano. Muitos exploradores dedicaram a vida inteira a essa caçada. Alguns voltaram de mãos vazias, outros, infelizmente, nunca mais voltaram. Mas a esperança nunca morre. A cada nova pista, a cada nova expedição, o mundo para e prende a respiração. Será que agora vai? Será que finalmente vamos encontrar a cidade de ouro? É essa emoção que alimenta a lenda. A caça por Paititi não começou ontem, não. Essa jornada tem séculos de história, meu povo. Desde que os primeiros espanhóis ouviram os rumores sobre uma cidade cheia de riquezas escondida pelos Incas, a busca começou. Pensa na coragem ou na loucura desses caras. Eles se enfiavam na selva com mapas desenhados à mão, baseados em histórias contadas de boca em boca. Eram expedições perigosíssimas, que enfrentavam de tudo: doenças, fome, ataques de tribos que não queriam ninguém bisbilhotando suas terras. E mesmo assim, eles não desistiam. A promessa de encontrar uma fortuna inimaginável era mais forte que qualquer medo. Ao longo dos séculos, a busca por Paititi virou uma verdadeira obsessão. Exploradores famosos, como o britânico Percy Fawcett, que desapareceu misteriosamente na selva em 1925, dedicaram suas vidas a esse sonho. Eles seguiam pistas, decifravam documentos antigos, entrevistavam moradores de vilarejos remotos. Cada um tinha sua própria teoria sobre a localização da cidade perdida. Alguns diziam que estava nos vales do Peru. Outros juravam que ficava nas florestas da Bolívia, ou até mesmo aqui no Brasil. A cada nova geração, a tecnologia avançava, mas a selva continuava sendo a mesma, implacável e cheia de segredos. Com o tempo, as buscas ficaram mais modernas. Saíram os mapas de papel e entraram as imagens de satélite, o GPS, os radares que conseguem ver através do solo. Mas adivinha? Mesmo com toda essa tecnologia, Paititi continuava sendo um fantasma. Os cientistas encontravam formações estranhas,
pirâmides cobertas pela vegetação, mas nada que fosse, de fato, a Cidade de Ouro. Isso só mostra o quão incrível era o conhecimento dos Incas sobre a geografia da região. Eles escolheram um lugar tão, mas tão bem escondido, que nem a tecnologia do século XXI conseguia desvendar o mistério de primeira. Essa caçada sem fim alimentou ainda mais a lenda. Cada expedição que falhava, em vez de desanimar, parecia deixar todo mundo ainda mais curioso. Era como se a selva estivesse brincando de esconde-esconde com a humanidade. As histórias sobre Paititi se tornaram parte do folclore local, misturando fatos históricos com mitos e muita imaginação. A cidade perdida virou o santo graal dos exploradores, o prémio máximo para qualquer aventureiro. E essa busca incansável preparou o terreno para uma das descobertas mais espetaculares da arqueologia moderna. Uma descoberta que ninguém esperava. E aí, quando todo mundo achava que a história de Paititi era só uma lenda, aconteceu uma coisa que deixou o mundo de queixo caído. Em 2010, um grupo de arqueólogos estava escavando numa área chamada Espírito Pampa, lá na região de Vilcabamba, no Peru. Esse lugar já era famoso por ser o último refúgio dos Incas, onde eles lutaram bravamente contra os espanhóis. Mas o que eles encontraram lá embaixo da terra não era o que eles esperavam. Não era Inca. Era algo muito, mas muito mais antigo. Foi um momento para tudo, na história do Peru. A equipe liderada pelo arqueólogo Javier Fonseca estava trabalhando duro quando, de repente, encontrou uma tumba que era diferente de tudo o que já tinham visto na região. Dentro dela, havia um tesouro de valor incalculável, não só pelo material, mas pela história que ele contava. Eles descobriram os restos mortais de uma pessoa muito importante, um nobre. Mas os objetos enterrados com ele não tinham o estilo dos Incas. Eles pertenciam à cultura Wari, uma civilização que dominou a região muito antes dos Incas sequer sonharem em construir seu império. Foi uma reviravolta digna de final de novela. Essa descoberta foi um choque. Até aquele momento, todo mundo achava que os Wari tinham vivido apenas nos Andes e na costa e que nunca tinham se aventurado na selva. Encontrar uma tumba Wari tão importante em Vilcabamba provou que eles estavam errados. Os Wari não só estiveram na selva, como também estabeleceram um posto avançado ali, séculos antes dos Incas. A tumba, que ficou conhecida como a do Senhor do Wari, era a primeira prova concreta dessa ocupação. Foi uma descoberta tão importante quanto a de Machu Picchu, porque obrigou os historiadores a rasgarem os livros e começarem a reescrever a história. E o que tinha nessa tumba? Ah, meu amigo, era de cair o queixo. Eles encontraram uma máscara de prata espetacular com olhos feitos de conchas azuis, um peitoral de prata em forma de Ichua, 2 braceletes de ouro com figuras de felinos e 2 bastões de comando feitos de madeira e cobertos com prata. Eram peças de uma beleza e de uma técnica impressionantes, que mostravam o poder e a riqueza desse nobre Wari. De repente, a lenda de uma cidade cheia de tesouros na selva não parecia mais tão maluca assim. Talvez a lenda de Paititi não fosse sobre os Incas, mas sobre os Wari. Que nada. A aventura continua. Essa descoberta do Senhor do Wari mudou completamente o jogo. Ela mostrou que a história do Peru é muito mais complexa e fascinante do que a gente imaginava. Antes, a gente pensava em Vilcabamba apenas como o último bastião dos Incas. Agora, sabemos que, muito antes disso, aquele mesmo lugar já era um centro de poder para outra grande civilização. Os Incas, na verdade, podem ter chegado lá e encontrado ruínas de uma cultura antiga e poderosa, talvez até se inspirando nela para construir seu próprio refúgio. A história não é uma linha reta, é cheia de camadas, uma em cima da outra. A grande questão que fica no ar é: será que a lenda de Paititi, a Cidade de Ouro, era, na verdade, uma memória distorcida dessa ocupação,
Wari? Talvez as histórias sobre tesouros escondidos não fossem sobre o ouro inca fugindo dos espanhóis, mas sobre a riqueza e o esplendor do Império Wari, que existiu séculos antes. A máscara de prata, os braceletes de ouro, esses objetos provam que havia, sim, muita riqueza naquela região. A descoberta de 2010 não resolveu o mistério de Paititi, pelo contrário. Ela adicionou uma camada nova e ainda mais intrigante a essa lenda. Então, a busca acabou? De jeito nenhum. Agora, a aventura está mais emocionante do que nunca. A descoberta dos Wari deu um novo fôlego para exploradores e cientistas. As buscas não são mais apenas por ouro, mas por conhecimento. O foco agora é entender a extensão do Império Wari na Amazônia. Quantas outras tumbas? Quantas outras ruínas podem estar escondidas debaixo daquela vegetação densa? Cada nova escavação tem o potencial de revelar outro capítulo perdido da história, de nos conectar ainda mais com esse passado grandioso e misterioso. E assim, a lenda de Paititi continua viva, mais forte do que nunca. Ela não é mais apenas um conto sobre uma cidade de ouro, mas um convite para explorar o desconhecido, para desafiar o que sabemos e para sonhar. A selva peruana ainda guarda seus segredos, e a cidade perdida, seja ela Wari ou Inca, continua lá, esperando. Esperando pelo próximo aventureiro corajoso, pelo próximo cientista dedicado, ou talvez apenas esperando para permanecer como o maior e mais belo mistério do nosso continente. A busca continua e a gente segue aqui, na torcida, porque essa é uma aventura que vale a pena acompanhar. É isso aí.